Bom, obrigado. Agradecer ao professor Lênio, né, pelo convite. Eu não sei, vocês estão ouvindo ou não? Está alto? Então tá. Mas, assim, a minha missão é, num breve lapso de tempo, tentar trazer algumas questões importantes que envolvam discricionariedade e direito processual civil. Vocês perceberam que cada um está trazendo e está puxando a sardinha para a sua brasa, o que é importante, é interessante, porque existe toda uma escola em desenvolvimento, capitaneada pelo professor Lênio, né, a partir de uma visão crítica e hermenêutica do direito. Do ponto de vista do processo civil, eu gostaria de fazer, antes de entrar em algumas questões mais polêmicas, e isso aqui vai passar necessariamente pela discussão de alguns dispositivos do novo Código de Processo Civil, ou pelo menos do projeto, né, que já está aí numa fase adiantada. Eu gostaria de fazer o resgate histórico, para que a gente pudesse falar um pouco da história da discricionariedade dentro do processo civil. Então, o viés histórico ele é fundamental, até para que a gente entenda que as coisas não partem de um grau zero de sentido. Muito bem. Então, assim, numa primeira fase do processo civil, e a gente chama de fase sincrética, o processo não era entendido como processo, porque não era ciência, mas lia esse processo no direito romano como direito material em movimento, né? Até eu gostaria de falar de uma maneira rápida aqui sobre o papel do juiz dentro do processo em Roma. Então, num primeiro instante, o pretor, não visto como juiz, mas o pretor, né, ele era uma pessoa que era escolhida dentre os nobres para exercer uma atividade não remunerada. Então, esse papel público nobre, né, ele era tão somente para a admissão de algumas poucas axios, algumas poucas ações que existiam no direito romano, e aí depois de uma certa formalidade, e o formalismo imperava e muito, era autorizado que as partes, então, buscassem um árbitro, ou seja, existe uma mixagem, em parte pública, em parte privada, no andamento do que a gente entende hoje como um flâmulo, um início de processo. Com a expansão do Império Romano e a maior complexidade, né, principalmente no tocante a outras culturas e a outras celeumas, tornou-se necessário a possibilidade do pretor criar fórmulas, ou seja, ele criava procedimentos à luz de um caso em concreto. Então, continua-se ainda com a figura do pretor, né, que criava fórmulas, agora mais amplo do que meramente aquelas axios, porque o direito, no caso dos procedimentos, os procedimentos eles já não davam conta, né, em razão da complexidade dos casos. Mas ainda se mantinha a ideia do árbitro privado. Então, a justiça ainda era, em parte pública, ainda em parte privada. Eu estou falando do período que se chama de perfórmulas, estou falando de 148 a.C. E a gente parte para uma terceira parte final, dentro dos processualistas, né, em que se fala da extraordinária cognício, em que aí sim o monopólio da jurisdição se concentra na mão de juízes profissionais. Então, isso eu falo em 17 a.C., em que surgem os juízes profissionais, então, pessoas que exercem uma profissão, a profissão de julgar, né, então, um papel importante do Estado. E aí, dentro desse contexto, a gente começa a falar efetivamente de um viés mais público na função de julgar. Bom, depois dessa parte romana, a gente vive aí uma parte não muito rica em desenvolvimento no processo, que se chama praxismo, em que se estudou muito mais o formalismo e o procedimentalismo do que propriamente uma ciência. E aí nasce o processo civil enquanto ciência no século XIX. Né? Dentre um dos nomes que são importantes aí nessa fase, eu posso citar Oscar Fontenot, em que, em sua teoria das exceções, ele demonstra que tinham certas defesas. Opa, posso tocar? Até melhor assim. Ei. Sim. Alô, pronto. É bom para acordar, né? O povo dá uma energizada aí. O pessoal está dormindo. Então, assim, com Bilow, então, vem a ideia de que existiam defesas que poderiam levar
a extinção daquela axio das ações, mesmo sem a resolução de mérito. Então, você começa a perceber, ou, por exemplo, com a demonstração, né, de uma ação declaratória de inexistência, quer dizer, eu começo a vislumbrar uma ciência que se distanciava meramente do direito material. Então, o que seria esse direito de ação, ou o que seria esse direito a um processo? Bom, ocorre que essa fase científica, então, ela acaba tomando emprestado, principalmente do direito material, e aí eu posso citar só 2 exemplos aqui, a ideia da relação jurídica processual, o actum trium personarum, né? Para alguns um vértice, para outros um triângulo, enfim, o pessoal gosta de desenho e se diverte, e basicamente fazendo uma parametricidade com a ideia de relação jurídica obrigacional. Então, você pega emprestado alguma coisa de uma ciência que está em início de gestação. E já começa assim, já começa copiando, né, aquilo que se fazia no direito material, assim como a ideia dos pressupostos de existência ou de validade também, que você toma emprestado do direito civil. Mas o mais importante aqui é que, com a cientificidade do processo, e até para demonstrar uma certa autonomia, o processo ele acaba se distanciando naturalmente do direito material. E o distanciamento ocorre por um formalismo procedimental. Então, o processo ele se torna extremamente formal e seguro, o que gera lentidão. E o papel do juiz, dentro desse cenário científico, é do fiscal do formalismo. Ou, quem nunca escutou aqui ouvir aquela fala, né, o que não está nos autos não está no mundo. O que torna do juiz, aquele aplicador, o juiz da boca da lei, né, também alguém que de fato, não condiz aí, ou pelo menos existe um afastamento entre processo e direito material, ou achar, né, do ponto de vista científico, que o direito processual ele é bastante em si mesmo. Isso não é. Ele existe para servir. Esse é o papel do processo. Bom, em torno dessa ideia toda, do pós-guerra, surge, então, na Itália, entre as décadas de 60 e 70, principalmente em 70, a ideia da instrumentalidade, o processo como um instrumento. E aqui eu chamo a atenção, e aí eu faço, e é por isso que eu fiz o resgate histórico, para demonstrar que aqui nasce o ovo da serpente, pelo menos no processo civil. Quando a gente fala, e aqui eu cito, né, não estou recomendando que ninguém leia, mas eu cito o Cândido Rangel de Dinamarca, com a tese dele de 1984, a instrumentalidade do processo. Tem gosto para tudo, tá, gente? Vocês ficam à vontade. Mas em que ele direciona e tenta trazer e mostrar que o processo ele tem escopos, né? E aí uma das consequências da instrumentalidade, de entender que o processo é um instrumento, e vejam bem, a consequência aqui ela é positiva, é de tentar aproximar o processo do direito material. É bom, você consegue ver que o processo ele não é um fim em si mesmo, mas a parte ruim disso é a busca desesperada por alguma coisa que lhe dá o nome de efetividade. Então, o que seria a efetividade do processo, né? Será que efetividade é sinônimo de eficiência? Ou como, por exemplo, e eu também deixo vocês à vontade, apesar que eu não perderia meu tempo, existe o livro do professor José Roberto dos Santos Biedac, em que trata efetividade como um sinônimo, né, de um binômio, celeridade e segurança. Então, eu faço o máximo de celeridade com o mínimo de segurança. Para mim, isso é um conceito econômico, isso para mim é eficiência, não efetividade. Efetividade existem outros componentes. Mas só para trazer algumas questões aqui que vale a pena discutir. E por que isso? Porque a forma de buscar essa tal efetividade foi exatamente centralizar na figura do juiz uma série de poderes. Então, eu vou mostrar aqui, eu vou passar uma lista de institutos que nós tivemos na década de 90 e no ano na década de 2000, bem após a ideia de instrumentalidade, né, que centralizaram na figura do juiz. Então, a gente sai do enfoque do estudo do direito à ação e tal, e a gente dá um enfoque no estudo da jurisdição, então, que reforçam os poderes do juiz, não que o reforçar os poderes seja em si alguma coisa ruim, mas é lógico que com o aumento do poder do juiz, aumenta também a carga de discricionariedade. O que mais à frente a gente vai ver como que a coisa, o tiro sai pela culatra, né? Mas hoje,
só para trazer algumas questões interessantes, né? Então, a gente tem lá, em 94, nós tivemos antecipação dos efeitos da tutela. Antes disso, a gente não sabia o que era antecipar efeitos da tutela. Depois, no ano de 94 e de 2002, a efetivação da tutela específica. Então, eu me refiro a artigos 461A, o 461, que é para dar efetividade às obrigações de fazer e não fazer, e o 461A, que é a obrigação de dar coisa diferente, ou entregar coisa diferente de dinheiro. Então, por exemplo, o juiz agora ele tem a força de buscar um resultado prático equivalente. Então, ele pode usar de multa, a busca e apreensão, remoção de pessoas ou coisas, desfazimentos de obras, impedimento de atividade nociva ou a requisição de força policial. Então, ele ganha mais instrumentos, enfim, exatamente com base, o enfoque é de dar efetividade às decisões. Nós temos também, no ano de 2001, a multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição, a sentença liminar de improcedência, o famoso artigo 285A, em 2006. Então, quem não sabe, né, hoje nós temos, ou melhor, desde 2006, nós temos a possibilidade de existir uma sentença de mérito sem citação, o que põe por terra até a própria ideia de relação jurídica processual, né? O que mostra que a gente tem que rever esse posicionamento, mas, novamente, mais uma força que se dá aí para a figura do magistrado. O 518, parágrafo 1º, incluído por uma lei de 2006, o juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do STJ ou do STF. Outra questão, ampliação dos poderes do relator, né? Então, aí eu me refiro ao 557, que todo mundo conhece, ou deveria conhecer, em que o relator, monocraticamente, calcado numa súmula, ele pode decidir mérito. Outra questão, o presidente do tribunal de origem, quanto o relator no STF e no STJ, ele pode determinar o sobrestamento de REs e de RESPs, né? Eu me refiro aos artigos 543B e 543C, incluídos, respectivamente, em 2006 e 2008. E outro exemplo aqui, que o relator não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão não oferecer repercussão geral. Então, a gente percebe o quê? A gente percebe um aumento de poderes na atividade do juiz, visando a tão querida efetividade, que ninguém até hoje conseguiu dizer exatamente o que é. Muito bem. A gente, depois dessa terceira fase, então, olha, só recapitulando, nós tivemos então uma fase sincretista do processo civil, que processo e direito material eram uma coisa só. Depois, uma fase científica, comentei a questão da instrumentalidade, e agora fala-se de uma quarta fase, que seria o tal do neoprocessualismo. O que seria esse entre parênteses, neoprocessualismo? Neoprocessualismo ele seria como o direito processual civil visto à luz ou com os influxos do neoconstitucionalismo. Bom, existe neoconstitucionalismo? Essa é uma outra discussão. Mas o que existe de fato é que os defensores do neoprocessualismo, como, por exemplo, o professor Eduardo Cambi, né, ou alguns de maneira travestida, como o professor Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, que fala em formalismo valorativo, eles defendem os influxos e, principalmente, três questões que repercutem na seara do processo e que seria o novo, né, que seria alguma coisa, a descoberta, aí, o pomo de ouro, né, sei lá. Que seria o seguinte, ampliação do conceito de processo. Então, hoje, o processo, e principalmente para os neoprocessualistas, o processo ele é visto como uma base procedimental enriquecida de princípios constitucionais. Para que isso? Para tentar explicar o porquê que eu tenho hoje processo administrativo e por que eu tenho processo arbitral. Então, o processo não está mais só na jurisdição. Eu posso ter processo fora da jurisdição. Hélio Fazzolari, por exemplo, disse que processo é procedimento em contraditório, né? E aqui a gente tem uma certa... O medo todo que eu tenho, e que, por exemplo, eu não concordo com isso, aqui já deixo a minha crítica de uma forma bem clara, é que existem muitos que defendem ou que acham que a solução é a ausência absoluta do poder judiciário. É como se o juiz ele fizesse o papel hoje, meramente, de alguém que conduz o processo e, com base no contraditório, deixa que as partes se matem e produzam as coisas e façam. Bom, o que eu gostaria de primeiro
atacar aqui seria a ideia, ou a falácia, né, de achar que juiz inerte é um juiz neutro. Não é verdade isso. É possível que alguém seja tão ou mais tendencioso ou ativista, mesmo na omissão. Quando a gente fala que discricionariedade envolve a ideia de escolha, né, então, que eu não poderia exatamente esse poder do juiz escolher, e que a gente combate isso dizendo que ele tem um dever, uma responsabilidade política, accountability, é exatamente dizer que o processo ele não é um jogo. Sabe aquelas falas assim? O processo é um jogo de xadrez, né? Ganha quem joga mais. Dá uma ideia assim de que como se o juiz ele fosse um fantoche no processo. Então você brinca com o juiz, você produz as provas, porque o juiz ele tem que ser inerte, ele tem que se manter equidistante. Eu pergunto, será que essa é a ideia? Ou é assim que se busca a resposta correta? Já que a gente fala de processo como instrumental. Então, eu tenho uma certa aversão à ideia de um juiz completamente inerte. Isso me traz um outro problema, que é a ideia do juiz poder agir de ofício. A questão não é o poder, e aqui que está o problema da discricionariedade. É que o juiz, dentro de uma responsabilidade democrática, muitas vezes ele vai ter o dever. Então, o dever, não o poder, não é escolha, é o dever de produzir uma prova de ofício. Eu não digo que ele tenha que fazer isso, ou que ele possa fazer, porque poder é escolher, mas em situações excepcionais, em que ele percebe que a busca da resposta correta depende de uma prova diferenciada, como, por exemplo, uma perícia, não depende da vontade dele, é uma questão técnica. Ele não vai estar sendo parcial, escolhendo A, B ou C. Eventualmente, ele pode, ou melhor, ele deve, como responsabilidade, estar produzindo uma prova de ofício. Digo isso como exceção. Mas, atacado a questão e deixando claro que juiz inerte, ele não necessariamente é um juiz neutro, né? A gente poderia inverter isso. Então, o que seria então o juiz ativista? Será que o juiz ativista é aquele que faz tudo o que quer? Bom, gente, são alguns elementos só para que a gente possa começar essa discussão e tentar trazer a questão da discricionariedade para o processo. Tá? Algumas coisas que o neoprocessualismo, ou aqueles que fazem a defesa do neoprocessualismo, dizem, é que agora no processo civil existe a prevalência dos princípios. Então, mais uma vez, a gente cai nessa discussão. Qual o papel do princípio dentro do processo? Né? A gente sabe muito bem, ou pelo menos aqueles que têm uma proximidade com o professor Lênio, face à defesa de que os princípios fecham a interpretação. Eu concordo com isso. E aí eu trago alguns exemplos aqui, né, de princípios que seriam absurdos hoje dentro de uma visão de uma visão mais hermenêutica. Então, assim, o que seria verdade real? Né? A gente não sabe o que seria verdade real. Princípio do livre convencimento motivado. Esse aqui também bem atacado pelo professor. Bom, se é livre, então não tem que motivar. Se é motivado é porque não é livre. Ele já é uma contradição em si, o princípio. Outro princípio que vem ao arrepio, a ideia de princípio da instrumentalidade das formas. Vejam só como que a habilidade, né, de quem quer distorcer o processo, e aí exatamente com base na instrumentalidade, então isso tem o ovo da serpente, ele está lá. A minha pergunta é, os fins justificam os meios? Então muita gente hoje, com base na instrumentalidade das formas, defende até a ideia de flexibilização procedimental. É complicado a gente falar. Imagine o seguinte, né? Eu tenho hoje a certeza que o prazo para recorrer, para apelar é de 15 dias. Imagine se eu mudo esse prazo, ou o juiz entende, não sei por que cargas d'água, entende que não, que o prazo tem que ser de 30, porque a causa é mais complexa. Eu sei que às vezes pode parecer estranho, e para mim, pelo menos, é uma coisa bem estranha, mas eu gostaria de ler aqui para vocês um trecho até do novo Código de Processo Civil, um artigo, né, que é o artigo 139, só para vocês verem que a discussão ela é bem atual. Então, isso aqui é a forma como está sendo tratado o assunto da flexibilização procedimental. Olha só,
Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe. Isso aqui é interessante. Ó. Inciso 6º. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-o às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Ok. Adequando às necessidades de quem, eu pergunto? Né? Do juiz? Da consciência dele? Ou... Porque não se iludam, o juiz, isso bem disse o professor Lênio ontem. Olha, se de repente olhar ali na exposição de motivos, é capaz dele estar junto ali, ou ser citado. Né? Mas, assim, o Gajardoni, acho que escreveu a tese dele, né? O Gajardoni é de Ribeirão Preto. Né? Acho que ele escreveu a tese sobre flexibilização procedimental. Né? Mas cada um lê o que quer, enfim. Então, assim, eu gostaria de trazer essa questão aqui, flexibilização procedimental, até que ponto que a gente poderia... Então, isso acaba sendo uma consequência dessa ideia de instrumentalidade das formas. Mas a instrumentalidade das formas, ela nasce com uma outra perspectiva. A ideia é a seguinte, olha, não faça errado, faça o que está na lei. Se fez errado, eventualmente, tal, vamos tentar preservar aquilo. Ou seja, é mais um enfoque de se evitar uma nulidade do que propriamente uma carta branca ou uma autorização para fazer do jeito que você quer, meu querido. Né? Eu acho que juiz é mais ou menos aquela questão de vocação, sabe? Aquele papo de ser padre, o cara, não, né, se você gosta de uma baladinha, de uma cervejinha e tal, não vai ser padre, né? Então, você gosta de emoção, vai advogar, vai ser, né? Mas não vai ser juiz. O juiz ele tem que saber que ele tem que ter essa... Ele não pode ser um Deus dentro do processo. Bem, quem ouviu aqui já falar do voto CPF? Alguém já escutou essa daí? Não. Pessoal, é assim, eu trabalho num juizado especial federal. Então, os princípios da informalidade, da celeridade, aquele negócio, né? O juiz ele pode tudo, tal, com base, né, na efetividade, né? Enfim, no informalismo. Existe uma autorização expressa, pasmem, no artigo 46 da Lei 9.099, que permite o tal do voto CPF. O que é voto CPF? A turma recursal pode confirmar uma sentença pelos seus próprios fundamentos. Então, imaginem que coisa esdrúxula. Eu sou um cidadão, tenho direito a ter uma resposta do Estado, a resposta que o juiz ele me dá é de improcedência, não satisfeito o uso do recurso inominado e esperando a responsabilidade política do Estado para me dizer o porquê que efetivamente eu tenho que perder, vem assim, ó, você abre lá o voto e está escrito, confirma a sentença pelos seus próprios fundamentos. O relator dizendo isso, em uma linha. Aí você abre o outro, lá acordam, pela unanimidade, né, acordam que vai ser assim, acabou. Quer dizer, e a responsabilidade de eu poder ter o direito de, pelo menos, né, ao menos tente me convencer, nem isso eles se dão mais ao trabalho. Uma questão interessante, com certeza, do novo código, isso aqui até é interessante porque tem a ver com o título do livro do professor. Verdade ou consenso, né? Ou melhor, verdade e consenso, que seria verdade contra o consenso. O artigo 955, ele extirpa os embargos infringentes, mas cria uma anomalia. E ele cria uma espécie de embargos infringentes de ofício. Olha só o que diz a redação. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores a serem convocados nos termos... Enfim, não unânime. Leia-se, passando da forma que está o artigo 955, se for para o tribunal, uma apelação tem que dar 3-0. Se der 2-1, suspende o julgamento, marca para uma outra data, deu 2-1. Então, eu chamo mais 2, para poder dar a chance de reverter e ampliar a discussão. Aí eu pergunto, até que ponto unanimidade ou consenso, né, seria sinônimo de coerência ou de verdade? Então, tiraram embargos infringentes e me criam aqui uma técnica
esdrúxula, né, que vai abarrotar os tribunais, vai criar uma balbúrdia. E pior, eu trago até elenco, eu escrevi um artigo que é essa questão, porque, olha só, hoje eu tenho um juiz que, por exemplo, ele não concorda com a decisão do Supremo. Ele faz o quê? Bom, eu entendo assim. Então, ele pega na sentença e escreve, eu entendo assim. Tá? Só que eu reservo meu posicionamento e acompanho o voto, então, do Supremo. O que vai acontecer? Quando for dar o 2-1, aquele voto que é vencido, ele vai falar, olha, eu até entendo o contrário, mas eu me dou por vencido e acolho o voto dos demais, acabou. Só para dar o 3-0. Aí eu pergunto, imaginem a pessoa, o cidadão que lê, vê que... Né, quer dizer, então, eu acho que gera mais insegurança do que propriamente... né, do que achar que isso aqui é uma válvula de segurança. Eu não acho que é segurança. E pior, né, que não é recurso, é uma técnica. Vai ser de ofício. Então, quem quiser anotar, artigo 955. Muito bem. Uma questão interessante aqui desses embargos infringentes, olha só, é que eles estão partindo do pressuposto que o direito ele fala sim ou não, ok ou não. Mas não é bem assim, não, gente. Eu posso ter um voto, né, num sentido de procedência, outro de improcedência, e o outro que extingue. E aí? E se for 1-1? Eu pergunto. Porque aqui não fala, no 955, que você chama mais 2. Você vai ter que chamar o suficiente para o desempate. Então, nesse caso, você chama só mais 1. Então, eu vou ter que olhar a natureza de cada decisão para procedimentalmente ver quantos que eu vou ter que chamar. Entende a dificuldade disso? Fica complicado. Tá? Obrigado. Bom, o que mais que eu gostaria? Bom, para encerrar a fala, eu gostaria de tratar um pouco também da questão da transcendência jurisprudencial, que alguns chamam de mecanismos de objetivação do processo, ou inferências, ou a incidência, ou uma fusão até, né, em busca aí de um global law, aí, a ideia da influência de um common law no civil law, que seria maiores poderes aí para as decisões dos tribunais. Aí eu pergunto o seguinte, por que a transcendência? Né? Lógico, tem uma questão aqui, do ponto de vista prático, que os tribunais estão abarrotados, então a gente tem que evitar o máximo possível, pelo menos a ideia de quem fala em transcendência, é de evitar aí uma série de questões já discutidas, mas o maior problema que a gente vê, e aqui o tiro no pé da instrumentalidade, é que, diante da loteria do protagonismo judicial, e aí a gente fala do direito lotérico, né? Eu não sei se eu ingresso, se eu não ingresso. Eu, particularmente, até conto aqui e confidencio que eu tenho uma ação, um processo que tramita hoje, dos atrasados que eu tinha direito. Num primeiro instante, eu não entrei com o processo, porque eu fiquei com medo. Eu falei, vai que eu entro e perco, né? Eu sou o primeiro que entra ali e perde. Então, eu vou esperar meus colegas, que são servidores, ingressarem. Se a juizada começar a dar procedente, eu ingresso. E eles começaram a dar procedente. Aí eu fiz o quê? Eu corri e entrei. Por quê? Porque se eu espero demais, vai que todos os servidores no Brasil inteiro fazem, vão suspender isso aqui e vai levar 10 anos. Então, o cara tem medo de começar rápido e tem medo de terminar e ficar naquela pilha. Então, hoje o processo ele gera muita insegurança, e eu acho que não é o papel do processo dentro do direito. Algumas técnicas, né, de transcendência, só para citar de maneira rápida, a primeira seria a súmula vinculante. A ideia aqui é mais ou menos a seguinte, né? Então, eu transformo o juiz em um Hércules. Muito bem, agora vou acorrentar o Hércules. Então, como que eu faço isso? Eu crio uma metalinguagem de segundo grau. Então, se o direito em si já é uma metalinguagem, eu trato num plano abstrato, agora eu crio uma outra para controlar a primeira, né? E imagino que daqui não há muito tempo a gente vai ter que fazer códigos e súmulas, e nunca isso vai... É o cachorro que corre atrás do próprio rabo, porque, na realidade, sempre vai ficar a questão aberta da interpretação. Súmulas vinculantes, a médio prazo e a longo, não resolvem, penso. Reclamação constitucional, aí vem aquela história dos porcos, né, que o professor ele conta lá para a gente. Então, já que você cria alguma coisa, aí vem outra, você tem que criar todo o instrumental para dar
continuidade àquilo que você criou antes. Então, eu imagino que daqui a um tempo nós teremos mais reclamações constitucionais no Supremo que vão travar, enfim, a ponto de talvez no futuro até justificar que se crie um tribunal que se julgue só reclamações constitucionais. O CNJ foi mais uma forma de controle. Vamos controlar, né? Então, o CNJ ele tem exercido um papel importante. Só que, às vezes, o CNJ, por vias transversas, e pelo fato de vincular administrativamente os juízes, dá um passo além do que poderia. Exemplo, a questão do casamento homossexual. Então, hoje, todos os cartórios, né, e todos os oficiais de registro civil que se negarem a fazer um casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, eles estão cometendo uma infração a uma instrução normativa do CNJ. Você não pode, você tem que seguir aquilo. Interessante que não foi o que o Supremo decidiu. Então, eles foram além. Né? Então, é o CNJ exercendo jurisdição constitucional de maneira administrativa vinculante. Bom, tem a questão também do incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu já estou encerrando, eu sei que o povo está se coçando, me desculpem. Incidente de resolução de demandas repetitivas, que inclusive prevê no próprio texto ali dos artigos 1000 a 1006 do novo Código, que vai ter que ser feito um cadastro eletrônico, que vai ser controlado pelo CNJ. Então, pensem o seguinte, o juiz ele vai ter que ter ali acesso a um sistema do CNJ, vai ter que analisar a cada processo que entra se existe já alguma questão resolvida por meio desses incidentes, e, a partir disso, ele ou suspende ou aplica aquilo que foi decidido, a ideia de uniformização. Mais uma questão que poucas pessoas têm tratado tem sido o incidente de assunção de competência. E me chama a atenção o seguinte, o que seria esse incidente de assunção de competência? O órgão colegiado no tribunal ele pode avocar, e esse pode já é em si um perigo, né? Então, ele pode avocar uma decisão que ele percebe que terá repercussão, e aí ele decide, e isso vai vincular. Então, vai ser uma maneira escamoteada de criar súmulas vinculantes dentro dos tribunais, via a assunção de competência, o que poucas pessoas têm falado hoje no processo. Tá? Quem quiser conferir isso aqui, dá uma espiadinha depois no artigo 959 do novo Código, e está lá, que vai vincular todos os juízes e órgãos fracionários. Vincular. Hoje, existe o quê? Hoje existe a possibilidade de criação de súmula no tribunal, mas a súmula não vincula, né? Com exceção do 557, enfim. E, enfim, tem a questão que eu poderia estar tratando aqui da ideia do contraditório substancial, que aí sim que seria alguma coisa de positivo. Eu tenho certeza, isso aqui foi uma luta do professor Lênio, o 333, que melhora a técnica do 285A, porque cria a exigência de vinculação, ou de, pelo menos, da fundamentação de uma fundamentação, assim como o 499, né, do novo Código. Enfim, gente. E algumas outras coisas que ainda merecem um certo reparo, ou pelo menos a crítica, ou que a doutrina do processo faça, então, as críticas depois do novo Código. Como, por exemplo, a fixação dos honorários para valor irrisório, está dizendo lá que o juiz ele vai usar de equidade. Equidade é bom senso, né? Então, imagine o seguinte, o que são valores irrisórios? Aí depois o que é o bom senso para aplicar ou para fixar honorários? Será que isso fica a cargo do juiz? Se eu fosse a outra parte, eu não gostaria de ter essa incerteza. Eu não sei se vai custar 1.000, 10.000, 50.000, e baseado em que vai se tomar essa decisão. Então, é isso. Eu gostaria só, então, de deixar a mensagem, né, de que existe uma saída, e aí a saída seria se propor uma quinta fase. Essa quinta fase, o professor Lênio e eu, nós chamamos de processualismo crítico brasileiro, que é exatamente aquilo que eu busco na minha tese, que seria um olhar ou desvelar desse neoprocessualismo, então, essas 4 fases ali, em principal, neoprocessualismo, né, sob a perspectiva da crítica hermenêutica do direito. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado. Me desculpem pelo tempo. Tá?